Chegamos aqui no Monte Nebo. Aqui nós temos uma vista para Jerusalém e também para Jericó. Foi daqui que Moisés avistou a terra prometida, mas não entrou. E neste local aqui foi construída também uma igreja e também tem uma cruz. E a gente vai contar essa história aqui para vocês. Hoje é o nosso primeiro passeio aqui no Monte Nebo. Partiu, bora viajar! Mas eu acho que aqui é custódia franciscana, porque foram eles que pegaram essa igreja, fizeram uma grande reforma para se tornar o que é hoje. Dizes grupo, estou com o ingresso aqui, passando pelo sistema de segurança e vamos conhecer agora esse local que faz parte das nossas peregrinações aqui na Jordânia. Este é um lugar considerado santo, também um lugar considerado de peregrinação, porque aqui Moisés avistou a terra prometida, não entrou e morreu aqui. Então partiu agora conhecer um pouco desse local. Aqui nós temos uma vista incrível a 46 quilômetros para a cidade de Jerusalém, vista também para o Mar Morto e também da cidade de Jericó. Nós estamos aqui vivendo uma história, né? Nós estamos hoje vivendo uma história. Nós somos uma história. Cada um é uma história. Cada um vive uma história. Cada um, Deus tem algo para cada um, porque nós nascemos porque Deus quis. E se Deus quis, nós nascemos com um propósito. Então, na verdade, nós somos história. Mas nós estamos hoje vivendo uma história e estamos aqui participando de uma história que já passou, algo que já aconteceu, é uma história. E eu queria, nessa manhã, primeiro lendo aqui um trecho da Palavra de Deus, que se refere a essa história que nós estamos aqui para participar dela, para ver o que aconteceu, como que era, que lugar lindo, né? Que coisa mais maravilhosa que é. Tudo é espiritual, gente, tudo é espiritual. Olha, quando você vê essas coisas aqui, que vale, que coisa mais tremenda que é isso aqui. E você fica pensando como que era naquele tempo o povo viver numa situação dessas, né? Porque nós vivemos num lugar maravilhoso, que é o Brasil, com tudo está na nossa porta. É um país que Deus fez, mas um país assim maravilhoso, que tem tudo. Mas você chega nas regiões que você fica pensando como que esse povo vive aqui. E foi para esse lugar que Deus trouxe o povo, né? Num lugar assim com tanta escassez, mas que ele falando, ó, é uma terra que mana leite e mel. E nós vemos que na mão de Deus tudo mana leite e mel. Que coisa mais maravilhosa. Então, Deuteronômio 34, está escrito assim: então subiu Moisés das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga. Quer dizer, Pisga é o lugar mais alto do monte, que está de frente a Jericó, e o Senhor... Eu estou com dificuldade para ler, sabe, gente? Está muito pequenininha a letra. E não está andando, lê aí para mim, não está abrindo. Então subiu Moisés das planícies do Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe
toda a terra, desde Gileade até Dan, todo o Naftali e a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até o ocidente. A Neguebe, a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que prometi por juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e te fiz vê-la com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor lhe havia dito. Então você vê que Deus trouxe Moisés aqui em cima e mostrou para ele toda a terra de Israel, toda a terra prometida. Tudo aquilo que ele disse lá para Abraão, para Isaque e para Jacó, que daria essa terra para eles e que eles não tiveram oportunidade de entrar. Mas aqui ainda ele vê a terra toda. Você olha daqui e o que você vê? É impossível você ver. Né? Hoje está tudo nublado, com certeza tem dia que dá para ver. Mas eu quero mostrar para vocês como é que pode uma pessoa daqui ver tudo, só por Deus. Só milagre mesmo de Deus. É só tirar a água da rocha, é só milagre mesmo de Deus. Então, os milagres acontecem. Mas eu queria que eu comecei falando de história, né? Que tudo é uma história. Mas eu queria rever essa história. Como é que tudo começou? Porque começou lá tudo com Moisés, né? Deus chamando Moisés para tirar o povo da terra do Egito, onde eles estavam presos naquela terra. Né? Por que o povo de Deus foi para o Egito se era para entrar na terra de Canaã? Por que foi lá? Por causa de pecado de Abraão. Né? Aí, se vocês quiserem saber mais a respeito disso, entra no YouTube, lá as histórias, até já tem muita coisa contando e vocês vão saber tudo direitinho. Mas levanta Moisés, que é um libertador, que é um protótipo de Cristo, na verdade. Né? E Cristo foi o nosso libertador. Então Moisés está lá para libertar o povo lá do Egito e para trazer ele para entrar na terra de Canaã. Mas primeiro precisava passar lá no Monte Sinai para poder entender quem que era Deus, na verdade. Ou que Deus é esse? Porque eles não sabiam. Lá no Egito, tantos deuses, o que eles sabiam, aqueles deuses todos ali, 400 anos lá, eles não sabiam de mais nada. Né? Aí vai para o Sinai para eles receber os procedimentos, as leis, até como é que tinha que se comportar, né? E receber as tábuas da lei. Então, para receber as tábuas da lei, Deus desceu. Gente, é a única oportunidade que a gente tem na Bíblia que o trono de Deus desceu no Monte Sinai. Lá o Monte Sinai fumegava, lá os trovões, relâmpagos, o povo ficou até com medo, mas que Deus queria falar pessoalmente com o povo. Mas o povo ficou com medo, porque a coisa era feia mesmo. Eu acho que se a gente tivesse vivido aquele tempo, também a gente tinha corrido. Né? Porque o negócio não é bravo. Nosso Deus é tremendo. Mas ele queria falar, então falou através de Moisés e escreveu com o dedo dele em tábua de pedra os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos não tem que tirar nada dos 10 mandamentos. Não dá para tirar o primeiro versículo dos 10 mandamentos. Está lá, não faça outros deuses, não se curve a outros deuses, não faça imagem. Está lá. Então, é escrito com o dedo de Deus em tábua de pedra e colocado na Arca da Aliança. Na presença, né? E essa Arca da Aliança, como o Tânia diz, está no céu e Indiana Jones não vai achar mesmo, porque está lá no céu. E as tábuas da lei, os 10 mandamentos, está lá, então é eterno. Percebe ali todas as leis, ali os procedimentos, agora estão prontos para entrar na terra prometida. Então dali sai
e vai para entrar na Terra Prometida. Aí chega em Cades Barneia. Cades Barneia é um lugar de decisão. Você vai, você entra ou você não entra. O que vai acontecer na sua vida? E vai lá os 12 espias, né, para espiar, para ver a terra. Deus queria que eles vissem que terra boa que eu vou colocar vocês. Então eles vão lá para ver isso. E quando eles veem, tem gigante, eles ficam com medo. Né? Tem gigante ali, que é isso? Como que nós vamos vencer esses gigantes? Deus já tinha feito tantas maravilhas. Deus já tinha aparecido lá no Sinai para eles. Tinha mostrado que ele era Deus, o Deus Todo-Poderoso, que podia todas as coisas, tinha tirado a rocha. Imagine maná todo dia descendo do céu. E esse povo, não quer. Nós estamos com medo. E não entra. Aí vai ficar o quê? 40 anos, 40 dias lá espiando a terra, 40 anos no deserto. Deus falou, ninguém vai entrar. Então ninguém acima de 20 anos entrou na terra prometida, estava preparado. Né? Apenas Josué e Caleb. E Moisés. Mas também Moisés não entrou, porque morreu aqui. Aí, agora então, depois disso tudo, está tudo pronto. Então eles começam a entrar, começam a vir, passam por Moab, que é essa terra aqui, né? Ou aqui, deve ser Moab, porque Amon está para lá, né? Então passa por aqui, mas chega nessa terra de Amon e Amon não quis deixar eles passarem. Aí faz guerra com eles. Se Deus está com Israel, eles vão perder mesmo, né? Perderam todos, né? Aí ficaram as tribos, essas tribos de Ruben, Gade e Manassés, que estão inclusive nessa terra dos Amonitas. Bom, isso aí já é outra história, né? Eu quero falar. Que ela quer falar. Então chegamos nesse ponto, que Moisés, nós chegaram até aqui e aí Deus fala assim, ó, eles vão entrar, mas você não vai entrar. Então sobe no monte. Que aí ele sobe aqui, né? E aqui ele morreu, não sabe como, foi enterrado, não sabe como, né? Porque Deus não queria que ficassem adorando o lugar. Imagina se tivesse uma tumba aqui, todo mundo estava aqui vendo, Moisés morreu, está enterrado aqui. Então isso não existe, né? Deus não quis assim, e Deus levou Moisés né? E pronto. Então é até aqui que eu cheguei. Eu quero que o pessoal que está no sol passe para cá, para você ter paciência de ouvir e sem ficar desconfortável. Aqui tem lugar, né, onde Moisés, servo do Senhor, que viu o Senhor face a face, que nasceu para ser um libertador, que foi separado por Deus para conduzir o povo nessa história fantástica de caminhar do Egito até a terra prometida, ouviu do Senhor, você não vai entrar. Você não vai entrar. Mas esse é o ponto final. Tem um tanto de acontecimentos que resultaram nesse ponto final. Porque Deus não chamou Moisés para não entrar na terra prometida. Ele chamou Moisés para levar o povo até a terra prometida. Esse é o chamado, não é? Nós vimos ontem lá, naquele lugar onde ele bateu na rocha, que Deus ali ficou aborrecido com ele. Também foi o clímax de vários acontecimentos. Quando ele bateu na rocha e não falou com a rocha, Deus falou para ele, você não me santificou diante do povo. O que isso significa? Quais foram os comportamentos de Moisés que não mostraram a santidade de Deus para esse povo? Certamente não foi só aquele momento da batida na rocha. Foram vários momentos. Quando o povo sai do Egito, você vai ver, quando você vai para Êxodo, capítulo 12, 13, fala que junto com o povo de Israel foi um misto de gente. Na verdade, tem tradução da Bíblia que fala populacho. Junto com o povo de Israel foi um populacho. Não era para ir um populacho, era para ir só o povo de Israel que estava cativo. Ali começa o erro. Levou muita gente que não era para ir junto. Era para ir só o povo
escolhido por Deus. Mas foi. Quando você continua na Bíblia, você vai ver lá no livro de Êxodo, no livro de Números, capítulo 11, o populacho, esse misto de povo, que era não do povo de Israel, não do povo separado, começou a reclamar porque não tinha comida do Egito. Influenciou o povo de Deus, que estava separado, escolhido para ir para a terra prometida. Está muito claro, escrito com todas as letras. Você vai ficar como tarefa para ver isso, porque não podia trazer Bíblia para cá, nós tivemos proibição para trazer Bíblia, então eu não podia trazer para abrir aqui, o meu celular está usando para gravação. O misto de gente começou a reclamar porque tinha saudades dos pepinos, das cebolas e das comidas do Egito. Influencia o povo de Deus. Aí o povo de Deus fala, o Senhor só manda esse pão vil. Pão vil era o maná do céu. Influenciado por um populacho murmurador, um populacho que não tinha o DNA de raça eleita, povo escolhido, acabou contaminando aquele povo que foi separado por Deus. E Moisés não fez nada nessa hora. Continua a história. Essa serpente que está aqui, que é a serpente de bronze, essa serpente veio depois que o povo reclamou porque não tinha carne. Nós não temos carne, nós queremos carne. Nós queremos carne. E Deus fez algo sobrenatural, como Ele fez o tempo todo. Enviou codornizes por 30 dias. Falou, esse povo vai comer até sair pelo nariz. Até esse povo ficar enjoado de comer carne. Porque eles não estão compreendendo a grandeza do que eu estou fazendo. Eles não estão vendo o que é espiritual, eles não estão vendo os milagres que eu faço, os milagres que eu fiz no Egito. Eles não estão vendo aquilo que eu fiz para tirá-los do Egito. Eles estão querendo comida, eles estão querendo alimentar o seu próprio corpo só. E o populacho influencia o povo de Deus para dizer, queremos carne, queremos carne, queremos carne. Deus faz com que serpentes do deserto peguem aquele povo, piquem aquele povo e começa a morrer gente. E começa a morrer gente. Moisés vai e se ajoelha diante de Deus. Fala, o Senhor vai fazer isso e agora? Seu grande nome, como é que fica? Na verdade, Moisés toca no coração de Deus pela intercessão por aquele povo. Mas Deus não santificou aquele povo. O Deus Todo-Poderoso diante daquele povo. Em nenhum momento Moisés reuniu aquele povo e disse, olha, parem de pedir carne, porque Deus está sustentando vocês milagrosamente com comida de anjo. Maná do céu, que cai todos os dias, é comida do céu. A água já saiu da rocha, eu já tirei a água da rocha. Ele, em nenhum momento, ele santifica Deus diante daquele povo. Aí, quando chega no ponto que o pastor Otto falou, envia espias a Jericó para ver a terra prometida, para a terra que eles iam entrar, a Canaã. Quando voltam os espias, foram 12 príncipes enviados para aquele lugar para ver. Espiar é ver, é olhar a terra, é ver. Não é espionar. Deus não precisava de espiões. A terra já estava garantida, ele deu, ele usa o tempo pretérito do verbo, a terra que eu dei. Mas quando voltam os 12 espias, eles voltam incrédulos. Porque eles viram uma terra tão boa, habitados por gigantes, com tanta prosperidade, que eles disseram, não vão deixar a gente entrar, vão nos matar aqui. E eles voltam e eles desanimam o povo. E Moisés não abriu a boca para falar para aqueles homens, cala-te. Vocês estão murmurando diante do Deus que até aqui ajudou vocês. Cala-te, fiquem quietos. Porque o Deus que trouxe vocês até aqui, o Deus que destruiu o Egito, que abriu o Mar Vermelho, que detonou tudo para tirar vocês de lá, vai colocar vocês nessa terra. Quem que fala em favor de Deus? Quem que faz a advocacia da santidade de Deus? É Caleb. É Caleb. É Caleb que fala para aquele povo, eia, se o senhor entrar conosco, nós vamos comer o inimigo como pão. Se o senhor estiver conosco, esse Deus que nos livrou até agora, não vai acontecer nada conosco. E Moisés calou a boca. Moisés não falou nada. Então, até aquele momento, você vê o tempo todo Deus fazendo. E Moisés, lógico, com o peso de um cajado de conduzir um grande povo, estafado, estressado por isso, não conseguiu ver a grandeza do que estava acontecendo.
E eu falo que tudo isso é uma lição para a liderança, para líderes espirituais. Líderes que conduzem rebanhos. E nosso papel é estar sempre mostrando a santidade de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, o livramento de Deus, aquilo que Deus é, quem Ele é e o que Ele pode fazer. Foi Caleb que disse: eia, se o Senhor estiver conosco, nós vamos comer o inimigo como pão gigante, não é problema para nós. E aí, queridos, nesse ponto aqui que nós estamos, olha que estatística terrível. Quando você vai para a Bíblia, em Êxodo, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, saíram do Egito. 600 mil foram cativos do Egito, ficaram lá 430 anos, 600 mil homens saíram do Egito. Sabe quantos atravessaram daqui para frente? 2. De toda aquela geração, só 2, porque o resto foi inimputável diante de Deus. Eram muito jovens, não conheciam Deus, não sabiam de Deus, não faziam ainda uma avaliação das maravilhas de Deus. Deus não deu a eles o peso de imputar-lhes o pecado. Mas Moisés e todos que viveram na idade dele, todos que foram vivos na idade dele, não entraram na terra prometida. Moisés não entrou também. É doloroso isso, você imaginar, conduzir, mas não foi aprovado. Mas eu não fui aprovado. E todo o pessoal que está aqui veio para receber algo mais, além de que tirar foto, além do que visitar lugares. A palavra é: procure apresentar-te aprovado. Aprovado para você não nadar e morrer na praia. Porque o nosso Deus, ele tem um nível de exigência bem grande. Essa é uma prova. O aferidor de medidas de Deus é muito alto. Deus não nivela por baixo. Não nivela. Eu me lembro que certa feita eu fui pregar numa cidade do Brasil e eu falei contra a prostituição e uma mulher foi me abordar e me abordou com ira e ela disse para mim: é muito fácil a senhora falar contra a prostituição. A senhora é juíza, a senhora tem marido, a senhora tem salário. Eu queria ver se a senhora tivesse 5 filhos, não tivesse marido, se a senhora não acabaria num prostíbulo. E eu olhei para aquela mulher com tanto amor, eu vi a dor daquela mulher. Eu disse para ela: querida, nessa cidade chamada Recife, onde você mora, tem centenas de mulheres que não são juízes, não têm marido, têm 5 filhos e não são prostitutas. Lavam, passam, cozinham, limpam chão de casa de família para não pecar. Queridos, o padrão de Deus é alto. Ele é muito alto. Essa é a maior prova. Não entrou Moisés, nem toda a geração de Moisés não entrou. Só 2 daquela geração entraram. Só 2 tiveram o prazer de pisar na terra prometida. É óbvio que Deus recompensará Moisés por tudo aquilo que ele fez. É óbvio que ele se torna o profeta, é conhecido, é o libertador, tem uma história, mas ele não santificou o Senhor como deveria. Ele não lutou pelo nome do Senhor diante daquele povo. Então, queridos, às vezes eu sou chamada de radical, pois eu sou radical mesmo. Porque o Deus que nós servimos, ele é radical. Ele é muito radical. Essa é a mensagem para esse lugar. Amém. Beijo. Glória a Deus. Nós queremos dizer que nós somos Bíblia. A história está na Bíblia. Não adianta você fugir da história. Porque tem um livro lá que fala isso. Está tudo na Bíblia, aquilo que Deus queria que você soubesse, está na Bíblia. Então, um conselho: não fuja da Bíblia. Não fuja da Bíblia. Nós vamos encontrar muitos guias, muitas pessoas. Tem muitas histórias que você vai escutar de guias. Muitas coisas paralelas, tal, mas o que está na Bíblia, está na Bíblia. Não fuja do que está na Bíblia. Não tem como fugir. Não dá para fugir. Amém. Glória a Deus. Jesus. Entendemos que há um propósito em tudo. O Senhor tem um plano e um propósito para as nossas vidas. Nós entendemos que esse tempo que estamos vivendo nunca mais volta para nenhum de nós. Verdade, Deus. Nenhum de nós vai reviver esses dias. O passado já é, o café da manhã de hoje já é passado. Nós temos um presente, temos um futuro a viver. E que esses dias, Pai, que vamos continuar juntos,
Sejam dias em que a murmuração não seja vitoriosa, mas a comunhão. Em nome de Jesus. A alegria do convívio vale mais do que qualquer reclamação. Amém. Que esse tempo, Pai, seja um tempo de qualidade. Que eu conheça mais de perto as pessoas que estão aqui, que nós possamos juntos terminar melhores. Em nome de Jesus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Sabemos que o Senhor tem uma terra prometida para nós, que essa terra aqui é passageira. Sim. Verdade. Essa terra não é a nossa terra definitiva. Temos um passaporte carimbado para a eternidade. Que nós possamos ser aprovados pelo Senhor. Sim, Paizinho. Na hora de dar entrada lá, no guichê da eternidade. Amém. Amém, Em Senhor. nome de Jesus. Amém? Então, aquela igreja, logo nós vamos lá, quem quiser pode entrar, que a primeira construção dela foi no ano 370 depois de Cristo. Depois foi reconstruída de novo no século 5 e 6. Foi abandonado por muito tempo, até que os padres franciscanos começaram a restaurar essa igreja. Levou 10 anos para ficar pronta, conservando todos os mosaicos que tem adentro. Muitos mosaicos foram achados por aí e trazidos aqui na igreja. Nós vamos ver outros mosaicos que estão do lado de fora da igreja. Tá bom? Gente, que coisa mais linda. Gente, olha só essa igreja aqui. Ela foi reformada pelos franciscanos, porque ela estava abandonada. E aqui você tem peças daquela época, os mosaicos daquela época também. Esses se chamam mosaicos. Sim. Mosaicos são pedras antigas. Decoração do chão, tem paredes, muita coisa. Chamado mosaicos. O Monte Nebo tornou-se um local de peregrinação para os primeiros cristãos de Jerusalém, e uma igreja foi construída no século IV para comemorar o fim da vida de Moisés. O Monte Nebo é mencionado na Bíblia como sendo o local onde Moisés avistou a terra prometida depois de ter liberado os israelitas da sua fuga do Egito. Acredita-se que Moisés morreu e foi enterrado nessa região. Bom, daqui Deus falou para Moisés, verás a terra prometida, mas não entrou. Lá está o Mar Morto, está vendo? Lá, pessoal, está o Mar Morto. A cidade de Jericó, lamentavelmente, não dá para ver, mas ele está a 27 quilômetros só. Jerusalém está a 46 quilômetros. Mar de Galileia, 106 quilômetros. Lá tem um mapa que indica a distância das cidades. Ou seja, também por aí que passa o Rio Jordão. O clima tem neblina, então não dá para ver bem a cidade de Jericó. E o Rio Jordão, mesmo assim, não dá para ver ele nunca, mesmo estando aqui. Mas o Rio Jordão, ele passa por aqui, uma fronteira natural entre Jordânia e Israel, e o Mar Morto também. E perto daí, também do Rio Jordão, perto de Jericó, o lugar se chama Betânia, onde foi o batismo de Jesus Cristo. Além do Rio Jordão, significa do lado daqui do Jordão e não do lado de lá, tá bom? Então, e esse monumento, pessoal, foi feito por um artista italiano, 1985. Ele representa os 2 episódios do Novo Testamento, da cruz onde foi crucificado Jesus Cristo, e do Velho Testamento, da serpente de Moisés. A serpente de bronze, a escultura moderna localizada em frente ao memorial, foi realizada nos anos de 1983 e 84, pelo artista florentino Gian Paolo. Nessa escultura, uma serpente está entrelaçada numa haste em forma de cruz. Ela remete à serpente de bronze levada por Moisés no deserto durante o êxodo no Egito, a cruz de Jesus Cristo. Assim, o artista ligou o Antigo com o Novo Testamento. Aqui no Monte Nebo, que é um monte da Jordânia, aproximadamente um lugar bem alto, 817 metros acima, nos lugares mais altos aqui da Jordânia. Aqui Moisés avistou
a terra prometida com o seu povo, mas devido a muita murmuração, eles não entraram. Moisés não entrou também na Terra Santa e ele morreu aqui neste lugar. Aqui a gente consegue ter uma vista, uma pena, porque a poeira aqui está bem alta, mas daqui a gente tem uma vista para Jerusalém, mais ou menos a uns 47 quilômetros de distância. Conseguimos ter vista aqui também de Jericó e aqui também uma parte do Vale do Rio Jordão. Mas como está em neblina aqui de areia, a gente não consegue ter essa visibilidade. Aqui, olha, deste lado tem uma cruz com uma cobra aqui que foi feita aqui, uma fórmula de símbolo aqui do cajado de Moisés também. E aqui tem um santuário com todos os mosaicos daquela época. Essa igreja aqui, ela estava muito abandonada, quando os franciscanos vieram para cá e reformularam ela depois do ano de 2000. E aqui também o Papa visitou este lugar aqui. Além dele fazer a visitação, ele deixou como um lugar simbólico também, marcado aqui como vista para Terra Santa, que realmente o lugar que Moisés viu a Terra Santa. Mosaico e bizantino. Quando fala bizantino, é o século 4, 5, 6. Você sabe que a principal religião oficial era o cristianismo. Justamente quando Constantino, imperador romano, se converteu ao cristianismo, conheceu a principal oficial religião era o cristianismo. Aí parou, ou seja, os bizantinos foram perseguidos por muito tempo pelos romanos. A primeira peregrina que veio de Jerusalém, a Helena, a mãe do Constantino, eles não podiam fazer suas cerimônias, oração, estar em grupos, por isso foram achadas poucas igrejas, aqui somente 288 igrejas, porque eles não podiam construir suas igrejas. E no ano 303, no decreto de Dico Luciano, o imperador romano tomou várias medidas contra os bizantinos. Tudo isso seguiu até 313, no edito de Milão, liderado por Constantino, anunciou que a principal oficial religião era o cristianismo. E uma nova igreja foi reconstruída nos anos seguintes. Hoje, um novo edifício protege e exibe os restos arqueológicos do antigo memorial e oferece um local de culto nos mosaicos bizantinos. O resultado do trabalho dos franciscanos pode ser visto tanto dentro da igreja como nos edifícios ao seu entorno. A restauração dos mosaicos encontrados no Monte Nebo e também nos vilarejos vizinhos são fundamentais para entender o desenvolvimento da arte bizantina. Os mosaicos são um arquivo precioso, não apenas para a história daquela comunidade, como para todo o mundo. Moisés conduziu o povo hebreu desde o Egito até a Terra Prometida, e o Senhor falava com ele. Ainda hoje, Moisés é venerado pelos hebreus, muçulmanos e cristãos e une a todos em uma família humana. Por isso que o Monte Nebo é um centro de paz. A oliveira plantada pelo Papa. No ano de 2000, o Papa João Paulo visitou o Monte Nebo durante a sua peregrinação à Terra Santa e naquela ocasião ele plantou uma oliveira que hoje está crescida e preservada em um canteiro isolado. Foi uma experiência muito gratificante conhecer o Monte Nebo.
não somente pelo seu contexto histórico, mas também por encontrar um local muito agradável e bem estruturado para receber os turistas. Esta árvore aqui, João Paulo esteve aqui, orou também neste local aqui. Essa árvore aqui, ela dá fruto, que é uma oliveira, e as pessoas que vêm aqui, de uma forma simbólica, sempre amarram uma fita aqui, olha, neste local. E eles fazem um pedido, né? Isso aqui é uma forma simbólica. E o Papa esteve aqui no dia 20 de março do ano de 2000, neste local aqui. Quando o Papa esteve aqui, olha, exatamente deste local aqui, que Moisés avistou a Terra Santa. E como ali ele não poderia fazer nada, foi colocado aqui uma árvore de uma forma simbólica. E aqui ele fez as suas orações, porque aqui Moisés parou. E é exatamente este local aqui que ele avista a Terra Santa. Aqui fala do 20 de março de 2000. O Papa João Paulo II, entrando na mão, fez um jubileu de peregrinagem, porque cada visita que ele faz se chama jubileu de peregrinagem à Terra Santa, ok? De Monte Nebo, ele mirou o ponto da terra onde se hizo a promessa ao profeta Moisés. Em la ocasião, ele plantou esta árvore de olivo em símbolo de paz, em honor a todo o pessoal que agora vive em guerra. Olha só que interessante. Então, este local aqui tem muita história bíblica para contar. Essa árvore aqui, você tem um desejo, você amarra um lenço branco por fé, por fé. A gente faz esse propósito e ele se cumpre. Com o tempo se cumpre. Atualmente, as instalações no alto do Monte Nebo incluem um memorial dedicado a Moisés, um monastério franciscano em atividade, um pequeno museu e um sítio arqueológico. Esse aqui é o memorial de Moisés, logo na entrada aqui do Monte Nebo. A igreja, o museu. Aqui foi feito um memorial logo que você entra, quando o Papa teve no ano de 2000 aqui, olha. Essa pedra aqui simboliza vários livros e tem vários nomes aqui de vários padres também. E aqui tem um marco no chão também, olha, em homenagem a ele. Quando ele veio aqui, nesse lugar aqui, no Monte Nebo, aqui na Jordânia, o local aqui que Moisés avista a Terra Santa, mas ele não entra, né? Aqui tem muita história. A Jordânia faz parte de vários pontos bíblicos aqui e até entrar na Terra Santa. Então, aqui é um local também de peregrinação. Moisés é uma pessoa considerada muito pelo povo muçulmano, pelo povo judeu, pelos cristãos, como uma pessoa santa também. Então, este lugar aqui marca uma parte aqui do território. Você vê muitos peregrinos, muitas caravanas neste lugar, que você tem vistas aqui, vista privilegiada aqui do alto da montanha. Nós estamos numa altitude, uma das mais altas daqui, 47 quilômetros aqui. A gente já entra em Jerusalém, vista para Jericó, vista para o Mar Morto, uma vista também bem pequena também do Vale do Rio Jordão, um lugar que vale a pena você conhecer e você visitar. Na verdade, Moisés toca no coração de Deus pela intercessão por aquele povo. Mas Deus não santificou aquele povo. O Deus Todo-Poderoso diante daquele povo. Em nenhum momento Moisés reuniu aquele povo e disse: olha, parem de pedir carne, porque Deus está sustentando vocês milagrosamente com comida de anjo. Maná do céu que cai todos os dias é comida do céu. A água já saiu da rocha, já tirei água da rocha. Ele em nenhum momento ele santifica Deus diante daquele povo. Aí quando chega no ponto que o pastor Otto falou, envia espias a Jericó,
para ver a terra prometida, para a terra que eles iam entrar, a Canaã. Quando voltam os espias, foram 12 príncipes enviados para aquele lugar para ver. Espiar é ver, é olhar a terra, é ver. Não é espionar. Deus não precisava de espiões. A terra já estava garantida, ele deu, ele usa o tempo pretérito do verbo, a terra que eu dei. Mas quando voltam os 12 espias, eles voltam incrédulos. Porque eles viram uma terra tão boa, habitados por gigantes, com tanta prosperidade, que eles disseram, não vão deixar a gente entrar, vão nos matar aqui. E eles voltam e eles desanimam o povo. E Moisés não abriu a boca para falar para aqueles homens, cala-te, vocês estão murmurando diante de Deus que até aqui ajudou vocês. Cala-te, fiquem quietos. Porque o Deus que trouxe vocês até aqui, o Deus que destruiu o Egito, que abriu o Mar Vermelho, que detonou tudo para tirar vocês de lá, vai colocar vocês nessa terra. Quem que fala em favor de Deus? Quem que faz a advocacia da santidade de Deus?